Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 4 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço que você tenha em mãos o seu caderno de língua portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. E o assunto da nossa aula de hoje será o estudo do sujeito e do predicado. Na verdade, trata-se de uma revisão, pois você já estudou esse assunto no 7º ano. Vamos relembrar? Os objetivos propostos para esta aula são os seguintes: revisar os conceitos de sujeito e predicado. Revisar o conceito também de núcleo do sujeito. Identificar o sujeito e o predicado de uma oração. E, por fim, identificar o núcleo do sujeito. Temos bastante objetivos hoje. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aos seguintes conceitos, né? O que é o sujeito e o que é o predicado? E essas informações são muito importantes, você poderá anotá-las no seu caderno. Então, sujeito e predicado são os termos chamados essenciais de uma oração. Eles constituem a estrutura dos enunciados, ou seja, das frases. Lembrando, né, nós vamos usar muito a palavra oração. O que é mesmo uma oração? É uma frase que possui verbo. Então, se eu tenho verbo numa frase, eu posso chamá-la de oração. Muito bem. O sujeito é a parte da oração que indica de quem ou do que se fala. Então, é de quem ou do que se dá alguma informação. Também é importante a gente deixar bem claro que sujeito nem sempre é uma pessoa, tá? Sujeito é um ser, de quem ou do que se fala. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, um objeto, uma planta, um sentimento, uma situação, tá? Então, não pode associar a palavra sujeito à pessoa, senão você não vai conseguir identificar corretamente o sujeito de uma oração. Predicado. Predicado é o termo da oração que projeta alguma informação sobre o sujeito. Então, é no predicado da oração que eu tenho essa informação a respeito desse sujeito, tá? Então, uma coisa complementa a outra, né? O sujeito e o predicado, eles se complementam. Por isso, eles são chamados de termos essenciais de uma oração. Muito bem, então. Para fixar, você pode anotar no seu caderno essa síntese, né? Esse resuminho, que diz lá o seguinte, então: sujeito, o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Eu gosto muito dessa definição que usa a palavra ser, né? Porque eu volto a reforçar essa ideia de que sujeito não é somente pessoa, porque os alunos, eles têm muitas vezes a dificuldade na identificação do sujeito numa oração, porque atribui esse conceito errado de que sujeito é sempre uma pessoa, e não é, é um ser, né? Então anota lá no seu caderno: sujeito, o ser sobre o qual se declara alguma coisa. E predicado, o que se declara a respeito do sujeito, ou seja, a informação a respeito desse ser, ok? Então aqui a gente tem uma síntese, né, dessa conceituação de sujeito e predicado. Muito bem, existem verbos que não expressam uma ação, tá? Dessa forma, o melhor é entender que o verbo, ele sempre vai fazer referência ao sujeito,
Por isso, o verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Então, assim, ó, verbo e sujeito estão sempre muito atrelados. Existe uma relação muito forte entre verbo e sujeito. Existe uma maneira muito prática da gente identificar o sujeito. Mas antes disso, vamos ver aqui essa tirinha da Mônica e do Cebolinha. Cebolinha, o verbo entrega o sujeito da oração. Que fofoqueiro! Cebolinha não entendeu ali o que a Mônica quis dizer, O verbo entrega o sujeito da oração. E aí o Cebolinha acha que o verbo é um fofoqueiro, um fofoqueiro, porque ele entrega o sujeito, Entenderam a piada? Nesse caso, a Mônica está explicando para ele. O verbo é que vai dizer quem é o sujeito, Então anota essa informação, que essa informação ela é muito importante. O verbo vai dizer quem é o sujeito, certo, alunos? Olha lá o exemplo. Paulo acordou cedo. Eu tenho lá o verbo acordou. Nós costumamos perguntar ao verbo quem ou o que, para que a gente ache o sujeito da oração. Nesse caso aí, quem acordou cedo? A resposta que você fez para o verbo, vai ser Paulo. Portanto, Paulo é o sujeito dessa oração. Muito bem, com relação ainda então ao exemplo aí do Paulo que acordou cedo. Tirando o sujeito Paulo, então aqui a professora está mostrando para vocês a divisão dessa oração em sujeito e predicado. Então, tirando o sujeito Paulo, todo o restante da oração vai ser o predicado, Então, o predicado, ele fica com o verbo. Importante você saber e não esquecer essa informação, Então, aqui nós temos Paulo, o sujeito, e acordou cedo é o predicado. Veja que o verbo pertence ao predicado. E aí, ali no quadrinho amarelo, o que a professora está explicando ali, ó? Que nessa parte da oração, que é o sujeito, o Paulo, nós temos o ser de quem se declara alguma coisa. Nesse caso aqui é uma pessoa, é o Paulo, E na parte de lá da oração, nós vamos ter aquilo que foi falado sobre o sujeito, a informação a respeito do sujeito, que é o que a gente chama de predicado, Então, você anotou lá no início da aula os dois conceitos. O que é o sujeito, o que é o predicado. E aqui você está visualizando dentro de uma oração essa divisão, Qual é a parte que corresponde ao sujeito, qual é a parte que corresponde ao predicado. Então, sempre que a gente precisar dividir uma oração em sujeito e predicado, primeiro você acha o sujeito, isola ele da frase e todo o restante será o predicado da oração, não esquecendo que o verbo pertence para o predicado. Vamos ver mais um exemplo de como identificar o sujeito da oração e como dividir essa oração em sujeito e predicado. Muito bem, vamos ao exemplo. A mercadoria será entregue com atraso. Primeira coisa, eu vou localizar o verbo ou a locução verbal. Nesse caso aqui, eu tenho uma locução verbal, que é será entregue. Dois verbos juntos, mas com o valor de 1. Eu chamo de locução verbal, tá? Aí eu vou fazer a pergunta,
O que será entregue com atraso? Nesse caso, a resposta que eu encontro é a mercadoria, que é o sujeito da minha oração. É o ser de quem eu vou falar alguma coisa, é o ser de quem eu vou declarar alguma coisa. E aqui, mercadoria. Mercadoria é um objeto, veja, não é uma pessoa, mas é o sujeito da oração. Muito bem. Então, eu dividi, para cá ficou o sujeito, né? Isolei o sujeito. Todo o restante da minha oração será o predicado, né? Lembrando que o verbo ou a locução verbal pertence para o predicado, né? Muito bem, olha lá. Ali a professora fez o lembrete, né, da locução verbal, que eu já expliquei. 2 verbos com o valor de 1. Falaremos agora um pouquinho sobre núcleo do sujeito, que será muito importante para que você compreenda as próximas aulas, onde nós falaremos dos tipos de sujeito. Então, nessa aula de hoje, a gente já aprendeu o que é sujeito, o que é predicado, como é que divide isso na oração e agora vamos falar um pouquinho desse núcleo do sujeito. Então, quando o sujeito ele é expresso por mais de uma palavra, vai ter sempre uma de maior importância, né, de maior relevância, que é chamada então de núcleo. Vamos analisar esses 2 exemplos que estão aí na tela. Meus melhores amigos viajaram. Tá lá o verbo, viajaram. Pergunta para o verbo, quem viajaram? Resposta, meus melhores amigos. É o sujeito da minha oração. Isolei o sujeito, todo o restante será o predicado. Esse predicado aqui, ele é formado apenas pelo verbo viajaram. É possível isso? Sim, é possível isso, tá? Só que no sujeito, eu tenho um sujeito formado por 3 palavras, meus melhores amigos. Desse sujeito, tem apenas uma palavra ao qual o verbo se refere e que nesse caso é a palavra mais importante, mais significativa para a compreensão da frase. Qual é a palavra mais importante? É a palavra amigos, né? Então, amigos é o núcleo do sujeito. Muito bem. O outro exemplo. O bolo de chocolate está gostoso. Vamos ao verbo está. Pergunto para o verbo, o que está gostoso? Resposta encontrada? O bolo de chocolate. Então, o bolo de chocolate é o sujeito da minha oração. Isolei o sujeito, todo o restante eu chamo de predicado, né? Está gostoso é o predicado. Agora vamos lá no sujeito de novo. Eu tenho um sujeito formado por 4 palavras. O bolo de chocolate. Dessas 4 palavras, tem uma palavra ao qual o verbo faz referência. Ou seja, uma palavra é a mais importante para a compreensão da frase. Nesse caso, é a palavra bolo. Então, bolo eu chamo de núcleo do sujeito. Muito bem. Ficou clara essa informação, pessoal? Anotem lá no caderno de vocês também esse conceito de núcleo, né, do sujeito. Anotem esses exemplos e escrevam, né, em cima da palavra amigos e da palavra bolo, escreve lá, núcleo, palavra mais importante do sujeito, palavra ao qual o verbo faz referência. Vai ser muito importante que você tenha muita clareza do que é o núcleo do sujeito, para que você entenda depois as nossas próximas aulas sobre os tipos de sujeito. Muito bem, vamos observar agora mais alguns exemplos de núcleo do sujeito nas orações. Então, a professora já destacou nestas orações qual é o núcleo. Vamos lá.
A maravilhosa culinária brasileira encanta o mundo. Olha como esse sujeito ele é extenso, né? A maravilhosa culinária brasileira. Só que desse sujeito aí que é tão extenso, eu vou destacar uma palavra que é o núcleo, que é a palavra culinária. Muito bem. Segundo exemplo, nosso tio João nos visita raramente. Olha lá o sujeito, nosso tio João. Desse sujeito aí, o núcleo é João. A pobre Ana não dançou com ninguém na festa. O núcleo do sujeito, a pobre Ana, é a palavra Ana. O pequeno garoto já passou por muitas dificuldades. Sujeito, o pequeno garoto. Núcleo do sujeito, garoto. Aquela linda moça passava por aqui todos os dias. Sujeito, aquela linda moça. Núcleo do sujeito, moça. Todos os dias o pequeno Gabriel lia um trechinho do livro que ganhara de presente do avô. Tá lá o sujeito. Olha onde é que a professora colocou o sujeito agora, lá no meio da oração, para você se desvincular da ideia de que sujeito está sempre no começo da frase, né? Então, quem lia um trechinho do livro? O pequeno Gabriel. Então, o pequeno Gabriel é o sujeito dessa oração. E desse sujeito, o núcleo é Gabriel. Muito bem. Se a gente focar agora somente nas palavras que estão destacadas, você vai observar que essas palavras que a gente chama de núcleo do sujeito, elas são mais significativas dentro da oração e que sem elas a oração perderia o sentido, né? Então eu posso ficar só com a palavra culinária e dizer culinária encanta o mundo. Da mesma forma, João nos visita raramente. Ana não dançou com ninguém na festa. Garoto já passou por muitas dificuldades. Moça passava por aqui todos os dias. Gabriel lia um trechinho do livro que ganhara de presente do avô. Então, o núcleo, ele tem essa função importante, né? Dentro da construção do sujeito. É a palavra que não pode faltar, portanto, recebe o nome de núcleo, né? É o destaque do sujeito da oração. Pessoal, peço que vocês façam os exercícios propostos para esta aula de hoje, para que vocês exercitem lá os conhecimentos sobre sujeito, predicado, núcleo do sujeito. Muito obrigada pela atenção de todos e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!